foi? Então, pessoal, aqui a gente está fazendo a medição na subestação. Pode passar. Aí aqui tem a subestação, tá vendo? Tem um transformador. A saída do transformador, ele sai aqui nesses dois disjuntores. Aí o disjuntor desse lado aqui é o disjuntor do bloco A e B, e desse lado aqui é o disjuntor do bloco C e D. Aí a gente tem que fazer as medições de corrente em cada uma das fases e conectar aqui no medidor. Então, corrente na fase A, B e C, e tensão nas três fases também, A, B e C. Então tem que ser respectivo, né? A tensão e a corrente na fase certinha. E aí a gente está medindo aqui a tensão no barramento de terra e a corrente no barramento de neutro, de acordo com a topologia que a gente vê aqui do analisador. Beleza? Aí aqui no analisador, o que a gente tem? Aqui tem a visão geral, né? Então a gente está vendo 127 volts na fase A, 129 na fase B, 127 na fase C, e aqui a tensão entre fases, né? Então tá vendo que está batendo certinho, 220, e aqui a gente tem a corrente em cada fase. Então dá para ver que tem um leve desbalanço aqui, né? E aí, como aqui tá rodando ele dinâmico, aí ele vai alterando de acordo com o pessoal aqui na faculdade, vai mudando a carga. Reparem que a gente tem um THD de tensão aqui de 2,2% mais ou menos, que ainda está por dentro, né, para esse nível de tensão. Só que o de corrente está bem elevado, ó. A gente tem 15% na fase A, 26% na fase B e 27% na fase C. Embaixo a gente tem as potências, tá vendo? É interessante aqui que ele está medindo também a potência, o fator de potência. O fator de potência aqui ele está medindo para cada fase. E aí, ó, aqui é 0,98 indutivo na fase A, 0,96 indutivo na fase B, 0,95 capacitivo na fase C. Aqui em cima tem um banco de capacitores, que é para regular, né, esse fator de potência aqui da faculdade. Então dá para perceber aqui que tem uma fase que parece estar mais capacitiva, mas ainda assim está dentro, né, da normalidade, que a gente tem que manter esse cara em 0,92, beleza? E a gente tem a potência total, né, do circuito. Aí aqui são outros parâmetros também, né, que são basicamente os mesmos parâmetros que a gente vê anteriormente. Aqui já é mais específico, né, das potências, a potência aparente, potência ativa, potência reativa, e aqui o interessante é que ele tem também uma potência harmônica, tá vendo, ó, embaixo? Então ele mostra aqui o quanto desses harmônicos estão refletindo aqui em potência, beleza? Então a gente vê aqui que ela não é, ainda mais para esse nível, né, de conteúdo harmônico que ela não é irrelevante, tá certo? Aqui eu tenho, né, nessa telinha eu consigo mostrar só tensão ou corrente, mas eu estou mostrando os dois. Então ele está analisando aqui, né, a gente vê que a tensão é RMS, né, e corrente é RMS, instantâneo. E aí ele vai vendo, né, se tem alguns picos, se a gente tem seg, swell, aí já mostra aqui, tá vendo? Aqui são os harmônicos. Então aqui eu estou olhando harmônicos de corrente. Tem que só acertar aqui. Harmônicos de corrente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Os harmônicos de corrente. Então dá para ver que tem muita corrente aqui do terceiro harmônico, né? Aí a gente tem um pouco do quinto, sétimo, mas o terceiro harmônico é o mais crítico, tá vendo? Que é basicamente quase todo o THD está em cima dele. Aqui, se eu quiser trocar, aí eu venho aqui e mostro de tensão, por exemplo. Aí esse cara aqui é o de tensão, que está dentro daquela faixa de 2%, que a gente viu. Aí beleza. Aí aqui eu tenho como se fosse um osciloscópio mesmo, né? A gente vê as tensões. Aqui esse cara é pré-ajustável, né? Que ele marca os eventos. Então eu ajustei ele, se eu tiver uma tensão maior que 110%, ele vai marcar. Se for menor que 90%, ele também vai marcar. Então aqui ele mostra, né, o que aconteceu, até a gravidade, né, do que foi e quando foi. Aqui ele faz uma análise de flicker também. Desbalanço. Então ele mostra quanto que a gente tem de desbalanço, né, que aí é dividido aqui em sequência positiva, negativa e zero, né. Então você vê que por conta, né, a gente ter até por conta disso está relacionado ao terceiro harmônico,
que a gente tem uma corrente alta, né, de sequência zero, e aí ele mostra aqui, né, tá vendo? Por conta do neutro, né, a gente tem essa corrente de sequência zero, e a sequência positiva e a sequência negativa, que dá aqui realmente o quanto de desbalanço que a gente tem, tá certo? Por isso que aparece sequência negativa. Aqui é o osciloscópio, né, normal, e aqui ele consegue mostrar pra gente até o fasor, né? Então a gente vê aqui as tensões defasadas de 120 graus e as correntes, né, por conta das cargas, elas estão defasadas, né, não certinha, né, junto com a tensão, porque a gente não tem carga só resistiva aqui, beleza? Então basicamente ele está mostrando, e aqui eu coloquei ele para monitorar, a gente colocou para monitorar aqui 1 hora, pegando taxa de amostragem a cada 1 segundo. E aí depois de 1 hora a gente vai, pega ele aqui de novo e aí a gente analisa os dados, beleza? Para depois a gente fazer uma análise mais profunda aí, beleza?